de Jesus Cristo seja com sua vida, seja com sua casa, seja com os seus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Leio dos versículos 22 a 25. Disse no primeiro culto, repito agora, que o Everton me lembrou. Eu e minha esposa viemos de uma maratona de 8 dias, agora completando 8 dias, por 4 cidades. Passamos por Macaé, no Rio de Janeiro, Londrina, Maringá, depois Campo Mourão, obviamente. Tivemos um evento aqui quinta-feira. E aí eu compartilhei a palavra com a nossa juventude ontem no Fórum Jovem, hoje com os nossos postulantes a novos membros, o que numa somatória de 8 dias e 4 cidades faz com que nesse momento eu faça a minha 22ª pregação nesse período, o que significa que amanhã eu vou desligar o celular e ninguém me acha. Preciso descansar. Mas que alegria estar de volta a esse púlpito. Domingo passado estávamos lá em viagem, podendo compartilhar mais uma vez a partir da palavra de Deus, chegando ao fim desse primeiro capítulo, dessa epístola, primeira epístola de Pedro, nessa série que nós temos chamado de Exilados, vivendo como discípulos de Jesus em um mundo hostil. Então, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 22 até o versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te pedimos que a tua palavra possa fazer sentido não apenas às nossas mentes, mas também aos nossos corações. Que essa tua verdade, essa tua palavra que é a verdade, possa moldar o nosso pensamento e transformar os nossos afetos a partir dessa percepção de que nós queremos cumprir a tua vontade. Nós queremos viver tal como nós cantamos, como teu povo, a tua igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus que caminha, que marcha rumo a uma vida vitoriosa, não pela perspectiva da vitória desse mundo, mas vitoriosa porque está naquele que venceu a morte, o pecado e a maldade. Cristo Jesus, o Senhor da história e o Senhor das nossas vidas. Fale conosco, é o que nós pedimos no nome de Jesus, amém, amém. Quem aqui tem irmão, irmã, irmãos? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia do que a gente está falando e com quem a gente está falando. Ok, não importa se você tem 1, 2, 3, 5, 7 irmãos. Eu sei que a taxa de natalidade na nossa sociedade atual ela tem diminuído cada vez mais. Mas se você tem irmão, você sabe que a relação entre irmãos é uma relação bastante paradoxal. Talvez uma palavra que possa definir é intensidade. Intensidade no amor, intensidade nas desavenças. Se você é o mais velho, eu sou o mais velho, você provavelmente vai concordar que você levou a pior. Se você lembrar, quem sabe, da sua infância, você levou a pior e você a levou a pior calado. Porque ser mais velho significa que você não pode dar aquele peteleco que o mais novo merece. Mas significa que se ele te retribuir ou ele te agredir, você apanha 2 vezes, até porque ele é o menor, ele é o pequeno, ele é aquele que que a mãe e o pai vão defender e ele vai chorar. Eu sei, a minha mãe está aqui, possivelmente ela discordaria ou ela diria, não, nós sempre fomos justos. Bom, eu não quero expor minha mãe. A verdade é que às vezes você tomava uma reprimenda e uma culpa e um castigo, porque se você é o mais velho, e claro, eu estou fazendo uma defesa aos mais velhos aqui, se você é o mais velho, você vai se lembrar que quando você aprontava, você tomava bronca, mas quando ele aprontava, os dois tomavam bronca. É assim que funciona numa dinâmica familiar. Quando o pequeno apronta alguma coisa, é culpa de todo mundo. Quando o mais velho apronta alguma coisa, é culpa só do mais velho. Afinal, ele é o mais velho, ele tem que dar o exemplo. Quantas vezes você já ouviu isso? Seja para você, seja para o seu irmão, ou você que é pai e mãe, quem sabe você já se utilizou dessa expressão. Aí eu olho para os meus filhos. O Gael tem 6 anos de idade e o Noah tem 10.
O fato do Gael ter 6, se você fizer as contas, implica que quando nós entramos na pandemia, o Gael tinha 2 para 3 anos. O que significa também que por cerca de 2 anos, o único convívio do Gael com uma outra criança, efetivamente falando, porque você sabe, as escolas fecharam, tudo fechou, foi com Noah. Então isso gerou aspectos bastante positivos na relação deles. O Gael ama o Noah, primeiro porque é irmão, segundo porque eles viveram quase enfornados por quase 2 anos. E o Noah também é um irmãozão, cuida, ama o Gael de uma maneira muito bonita. Mas isso fez com que eles se tornassem muito apegados. O Noah protege o Gael não vive sem o Noah, o que fez com que eu e a Aline tomássemos uma decisão nesse ano letivo, que era separá-los nos horários da escola. Então nós decidimos que o Noah ia estudar de manhã, o Gael ia estudar à tarde. Eles não gostaram no início, mas aquilo que é uma relação muito bonita e muito afetiva, nós intencionalmente separamos para que não se tornasse uma relação de dependência emocional. Por exemplo, quando o Gael vai para uma festinha e um aniversário de um amigo, ou melhor, quando o Noah vai para uma festinha de um amigo, o Gael começa a chorar perguntando: cadê o Noah? Eu quero o Noah. É isso que acontece. Ou seja, para nós hoje em dia dá mais trabalho. São 4 idas para a escola. De manhã, no almoço, depois do almoço, final da tarde. Mas nós estamos estabelecendo uma pedagogia diante disso. E esse amor todo, repito, não significa que eles não briguem. Essa semana, por exemplo, acho que foi ontem, talvez tenha sido sexta, eu chego em casa e a Aline fala: você precisa conversar com o seu filho. Interessante que as mães elas têm esse dom de reconhecer as glórias dos seus filhos como sendo deles, e o ônus dos nossos filhos reconhecendo como nossos. Então quando tudo vai bem e ele é motivo de orgulho, o filho é da Aline, no máximo nosso. Quando tem algum problema, eu preciso que você converse com o seu filho. Eu falei: sem problema, qual dos dois? O menor. Eu falei: o que ele aprontou? E aí ele disse algo para o Noah que irmão nenhum deveria dizer. Mas enquanto o Noah é calmo, o Gael ele é impulsivo, ele é nervoso. E no nervosismo dele ele falou coisa que não devia. Lá vou eu chamar o Gael para o quarto e eu falei: cara, por que você falou isso? E ele bastante envergonhado. Falei: você não ama o seu irmão? Eu amo. Falei: por que você falou isso? Eu não sei. Falei: por que você falou? Porque eu fiquei nervoso. Falei: cara, você tem que controlar a tua ira. Falei: o que vai acontecer se você for um adulto irado, que você estoura cada vez que você fica nervoso? Ninguém vai gostar de mim. Eu falei: provavelmente. E aí eu tentando pastorear o coração dele, levei ele para a Bíblia. Eu fui pedagógico, talvez um pouco dramático. Eu falei: qual é a primeira briga de 2 irmãos na Bíblia, Gael? Ele falou: Caim e Abel. Eu falei: e o que um fez com o outro? Matou. Eu falei: é isso? Ele: não. Eu falei: tá bom, beleza, talvez você entendeu. Oramos juntos, ele pediu perdão para Jesus, porque ele falou uma coisa que não devia para o irmão, e daqui a pouco eles já estavam se abraçando, jogando videogame, brincando e brigando. Porque irmãos são assim, irmãos se amam. E o fato deles se amarem não implica que eles não tenham diferença. E não implica que essa diferença se torne desavença. Me parece que um dos incentivos do Evangelho e dessa carta de Pedro, sobretudo essa perícope, esse trecho das Escrituras, é para nos lembrar de uma verdade tão básica. Então aquilo que eu vou falar a você essa noite não tem a ver com grandes novidades, tem a ver com relembrá-lo de verdades antigas que você jamais deveria ter esquecido. Que é: assim como é na nossa família de sangue, na família da fé, na igreja de Cristo, no contexto dos irmãos da fé, também não é tão diferente. Nós nos amamos, o que não significa que nós não tenhamos diferenças. Nós nos amamos, o que não significa que nós não teremos que lidar com adversidades da vida. E é bom que nós saibamos disso, para entender, como nós acabamos de cantar, o amor de Deus por nós e o que esse amor gera nas nossas relações entre irmãos. Bom, Pedro vai dizer no versículo 22, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pastor Everton compartilhou no domingo passado um mandamento, a partir de 1 Pedro, sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Vivam de uma maneira que seja condizente à fé que vocês professam. Vivam de maneira separada, de maneira distinta. Mas não essa santidade de quem se isola da humanidade. Não, uma santidade que se arrisca. E se arrisca inclusive nos relacionamentos. Então versículos antes, ele diz sejam santos. Mas agora, aqui, ele afirma uma vez que vocês foram purificados. Uma vez que vocês foram santificados. É a mesma linguagem.
Uma vez que vocês foram separados por Deus, e uma vez que houve uma atuação divina no exercício das suas vocações, amem uns aos outros. Eu tenho duas grandes afirmações para fazer essa noite só, e as duas simples. Claro que várias subafirmações a partir delas, mas a primeira delas é a seguinte: a santidade não altera apenas o status da minha relação com Deus, ela muda também o meu relacionamento com os meus irmãos. É bom que a gente saiba disso. Não é opcional, é imperativo. Não é cosmético, não é supérfluo. Não é algo que possivelmente seria desejável. Não, isso é tão importante porque nós vivemos em um tempo na história onde a autonomia está no topo da nossa lista de prioridades. Nós vivemos em uma sociedade, e eu falo isso à exaustão a partir desse púlpito, uma sociedade individualista, e você vai concordar comigo. É claro que existem ainda hoje, sobretudo no Oriente ou em alguns lugares bastante diferentes e menos afetados por aquilo que é uma percepção de sociedade global ou sociedade ocidental, ainda hoje existem resquícios de valores de sociedade tradicional. Isso está acabando. Aliás, quando a gente percebe que o mundo está mudando e alguns valores estão se invertendo, é porque nós estamos migrando de sociedades tradicionais para sociedades, por falta de uma expressão melhor, que rumam a um progresso minimamente questionável. O que isso significa é que faz com que nós enxerguemos as coisas diferente dessa realidade da sociedade tradicional, única e exclusivamente sendo pensada a partir dos gostos do indivíduo. Por exemplo, não foram 2, nem 3, nem 4 vezes em que eu lidei, por exemplo, com pessoas, cristãos inclusive, onde seus pais ou começaram do nada, ou herdaram algum patrimônio, e foram constituindo vida, família e patrimônio, e trabalharam, se dedicando arduamente por 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e quando chega no momento desse pai, dessa mãe, dessa família, passar o legado para a próxima geração, o filho ou a filha simplesmente olha com a maior cara de pau do mundo e diz: eu não tenho nada a ver com isso. Ele não se dá conta que foi aquilo que pagou seus estudos, foi aquilo que comprou suas roupas, foi aquilo que pagou a sua faculdade. Quando o pai e a mãe, depois de arduamente ter se dedicado e sacrificado a vida inteira para a constituição de um patrimônio, e eu não falo pelo patrimônio em si, mas pelo legado que ele representa, e diz: meu filho, minha filha, isso é nosso, agora é com você. Ele diz: eu não quero. É quase como se ele estivesse dizendo: não me importa se você dedicou sua vida inteira por alguns valores e para constituir alguma coisa, o que importa é o quê? Que eu seja feliz. Sociedade individualista. Nas sociedades tradicionais, o que importa é a família, é o grupo, é a tribo, é o clã. Nas sociedades contemporâneas, o que importa é a experiência do eu. Então, independente do que você fez, independente dos benefícios que eu colhi a partir do que você fez, eu quero é ser feliz. E o que significa ser feliz? Fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, sem que ninguém me diga como fazer diferente. Diego, você está propondo então que alguém hoje em dia tem que fazer aquilo que outros querem, que seus pais querem, que superiores querem, para que ele seja anulado nas suas vontades? Não, o que eu estou propondo é 2 maneiras de vida e 2 maneiras de sociedade. Uma que pensa no todo, outra que pensa no indivíduo. Me diga você qual vai dar certo. Se nós viveremos uma sociedade onde cada um só pensa em si e ninguém pensa no bem comum, que tipo de sociedade é essa que nós estamos construindo? E nós, sem percebermos, fazemos isso na realidade da fé. A fé se torna para muitos um adereço à minha própria individualidade, quase que um prêmio à minha individualidade. Quantas vezes você já ouviu, por exemplo, ou quantas vezes, quem sabe, você pode até ter afirmado a seguinte expressão: eu não tenho religião, mas eu creio em Deus. Quantas vezes você já ouviu, ou quantas vezes você afirmou, e o fato de você estar aqui me leva a pensar que você não pensa mais assim, se um dia você afirmou isso: eu não frequento a igreja, mas eu faço minhas orações em casa. Eu não participo de uma comunidade de fé, mas eu leio minha Bíblia. Eu já conheci pessoas sinceras que falam isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: elas estão sinceramente equivocadas. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Não porque se trata de um lugar, de uma geografia, de um ambiente, de um dia, de uma hora marcada. Não porque a nossa fé seja exclusiva a essas realidades, mas essa fé passa por essas realidades, realidades comunitárias,
sem as quais é impossível, e eu sei que a afirmação que eu farei agora é uma afirmação contundente, mas direi, sem as quais é impossível afirmar-se cristão. Seguir a Cristo e não viver em comunidade, seguir a Cristo e não experimentar os imperativos da fé no contexto comunitário, é não compreender o Evangelho. Afinal, como é que eu sei que a minha fé é uma fé verdadeira? Como é que a gente mensura a fé? Já parou para pensar sobre isso? Tem coisas que são difíceis de mensurar. Dinheiro dá para mensurar, é só contar. Patrimônio dá para mensurar, é só contar. Viagens dá para mensurar, é só contar. Muitas coisas dá para mensurar. Roupas dá para mensurar. Afinal, coisas dá para mensurar. O que dá para pegar, dá para mensurar. Mas tem coisas que não dá para pegar, que não são materiais e são bastante difíceis de mensurar. Como é que você mensura respeito? Como é que você mensura amor? Como é que você mensura a fé? Bom, eu vou te dizer como é que você mensura a fé. Lendo a carta de Tiago, onde ele propõe uma discussão que um leitor desatento vai pensar que diz respeito a fé e obras, quando na verdade o que ele está falando é de fé viva e fé morta. Tiago está afirmando o seguinte, ele está provocando o seu leitor a uma reflexão que diz: você diz que tem fé, eu tenho obras. Me mostre a sua fé morta, sem obras, que eu te mostro a minha fé viva através das obras. Tiago não está afirmando, como Lutero lá atrás entendeu equivocadamente, que a salvação é pelas obras. E depois Lutero se retratou, entendendo que Tiago não estava falando aquilo que ele pensou que ele estava falando. Não é as obras que conquistam a fé, mas as obras como subproduto inequívoco da própria fé. Trocando em miúdos, eu não preciso fazer nada para ser salvo, isso é graça. Mas uma vez que eu sou salvo, existem mudanças internas que se materializam na minha vida externa. Aí o próprio Lutero, antes de morrer, vai dizer o seguinte: é certo que ninguém chegará ao céu pelas obras, assim como é certo que ninguém chegará lá sem elas. Entendeu? Uma fé morta é uma fé meramente conceitual. O próprio João vai dizer: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em amor, em verdade. Uma fé viva é uma fé que se traduz em frutos visíveis. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 9, o apóstolo João na sua epístola vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E olha o versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. De que maneira? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Qual é a prova do amor de Deus? Presença, materialidade, corporeidade. Imagina então se Deus dissesse para mim e para você: eu amo tanto a humanidade, que quando eu ver todo mundo ir para o inferno, eu vou ficar muito triste. Bom, seria um problema sério. Eu amo tanto o mundo, que eu vou me envolver ativamente no processo de redenção. Eu amo tanto o mundo, que eu não apenas vou doar algo que tenho, mas eu vou me dar. Aliás, alguém já disse que nunca deu nada a ninguém quem jamais deu primeiramente de si. O amor não é aquilo que dá do que lhe sobra. O amor é aquilo que se dá, é aquele que se doa. Imagine você se eu dissesse: eu amo tanto a Aline, eu amo tanto a minha esposa, que eu vou dar uma casa maravilhosa para ela, uma mansão para ela. E eu amo tanto ela que eu quero que ela usufrua dessa mansão. É por isso que eu vou deixar ela morar lá sozinha e eu vou morar em outra casa, porque eu não quero nem atrapalhar. Não faz o menor sentido. Quem ama quer estar perto. Você já viu o amor de namorados? Que às vezes pode ser só paixão, inclusive. Quando você está com dois adolescentes apaixonados, você não precisa mandar eles se reunirem, você precisa apartar. Você precisa falar: calma, menos, só de sábado, só 2 vezes por semana, chega. Vocês vão ter a vida toda pela frente, calma lá, vai estudar, vai trabalhar, vai cuidar da vida. Por quê? Porque o amor é isso, o amor é essa volição, o amor é esse desejo que, claro, amadurece, mas que faz com que eu queira me fazer presente. Deus amou ao ponto de habitar entre nós. É isso que João está dizendo. Portanto, nosso amor ao próximo é uma consequência natural do amor de Deus em nós. De modo que não existe amor a Deus sem que esse amor se traduza no meu amor na vida dos irmãos.
Essa semana, repito, nós tivemos aqui um evento na quinta-feira, um evento para pastores e líderes da cidade e da região. Pastores de Campo Mourão, veio gente até de Guaíra. Acho que o mais longe veio de Guaíra, um amigo querido. E aí a Aline estava aqui ajudando, ela estava ensinando em uma trilha, mas estava ajudando também a organizar algumas coisas. E a Aline, ela tem desenvolvido aquilo que, a expressão não é dela, mas ela tomou para si essa expressão, que é uma maternidade missional. Ou seja, você, pai e mãe, você sempre está em missão e você sempre pode lembrar o seu filho e sua filha, se eles ainda estão sendo criados, se eles ainda são pequenos, você pode sempre lembrá-los que tudo é uma oportunidade de exercer a missão. Então a Aline, vendo que ia ser servido o coffee break, chega para o No e para o Gael e fala assim: gente, como oportunidade pedagógica de discipulado, gente, como é que a gente serve a Deus? O Gael, muito sagaz e muito esperto, diz: não dá, porque ele não precisa de nada nosso. Genial, concorda comigo? E ele está errado? Não exatamente. O Noah, com aquela cara de não acredito, Gael, ele vira e fala: mãe, a gente serve a Deus servindo as pessoas. A Aline falou: é verdade, então vamos botar a mesa do coffee break para o pessoal que vai tomar um café daqui a pouco. Os dois têm boas teologias, os dois estão certos, Deus não precisa de nada, mas a gente serve a Deus servindo os irmãos. O problema é que uma teologia serve para te livrar e a outra teologia serve para você se responsabilizar. Tem muita gente fazendo boa teologia, mas não como quem quer se responsabilizar pelo irmão, mas como quem quer assumir para si a consciência de que ele não precisa de nada, afinal Deus tem tudo e eu não vou atrapalhar. Tadinho do Gael, ele tem só 6 anos, uma hora ele aprende. Eu me lembro no diálogo restaurador de Jesus e Pedro, o próprio Pedro que escreve essa carta. Pedro negou Jesus absolutamente, por 3 vezes. E é à beira da praia que ele ouve a seguinte pergunta do seu mestre: Pedro, tu me amas? Pedro diz sim. E por 3 vezes Jesus dá então a mesma orientação: então cuide das minhas ovelhas. Sabe como é que o nosso amor por Deus é demonstrado? Claro que tem várias maneiras, mas nesse recorte específico, nós demonstramos que nós amamos a Deus quando nós amamos os filhos dele. Eu sei, nem sempre é fácil. Tem um pastor conhecido meu que costuma brincar dizendo: Deus tem cada filho que eu não sei onde é que ele arruma. Eu acabei de inventar uma paráfrase com o Everton entre culto e outro. Eu falei: Jesus tem cada ovelha que eu não sei para que ele chamou. E é assim, essa é a realidade da nossa vida. Esse amor é fruto daquilo que Pedro aqui no versículo 22 está chamando de obediência à verdade. Se você olhar comigo de novo o versículo 22, ele diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. De que obediência é essa que ele está falando no contexto do amor? Bom, Jesus em João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Isso é João 14, 21. No capítulo seguinte, em João 15, 12, ele diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Dizer que nós amamos a Deus é fácil. A pergunta é: de que forma nós estamos amando os nossos irmãos? Eu amo a Deus. Será que eu amo os filhos de Deus? Porque Jesus está dizendo que quem tem os mandamentos e os guarda, o ama. E qual é o maior mandamento? Claro que ele traduziu numa distinção em Mateus 22, amar a Deus e amar o próximo. Mas aqui em João 15, 12 ele diz: o meu mandamento é este. O resumo do evangelho na vida de vocês é este: amem-se uns aos outros. De que maneira? Da maneira, aí ele dificulta, como eu os amei. Porque amar o próximo como a si mesmo já é difícil. Amar o próximo como Jesus nos amou é impossível, a não ser pelo poder do próprio Cristo. Ou seja, esse negócio de eu creio em Deus, eu só não gosto da igreja, não faz o menor sentido. Eu sei que humanamente às vezes parece fazer. Talvez você já tenha visto aquele meme que vai dizer: Jesus é fera, o que estraga é o fã-clube. Eu sou pastor, às vezes eu tendo a concordar, mas aí eu me lembro que eu também sou parte do fã-clube. Aí eu me lembro que existem pessoas difíceis e que eu também sou difícil. Aí eu me lembro que eu tenho que ter compaixão com alguns irmãos complexos, mas eu espero que esses irmãos também
tenham compaixão com as minhas complexidades. Essa é a igreja de Jesus. Não existe fé cristã sem comunidade. Existe uma infinidade de mandamentos, e talvez isso te assuste, no Novo Testamento, que só podem ser obedecidos no contexto comunitário. Ou seja, esse negócio de amar uns aos outros é muito sério. É óbvio, mas é muito sério. Não há verificação textual, mas a tradição cristã nos conta uma história interessante. Por exemplo, ela diz que João, sendo o último apóstolo vivo, já idoso, que é quando ele inclusive escreve as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, é dito que ele já muito idoso era levado em diferentes igrejas. Imagina, ter como preletor convidado o último dos apóstolos vivos de Jesus. Eu ia querer ouvir esse cara. Eu ia querer perguntar como é que foi a caminhada, como é que foi o negócio da multiplicação dos pães. E quando ele caminhou sobre as águas, e quando ele transfigurou e apareceu assim em glória. Como é que foi quando você estava do lado de Maria, olhando para a cruz, e Jesus olhou para você, João, e falou: eis sua mãe, eis o seu filho, cuide um do outro. Imagina quantas histórias João tinha para contar. Todos os outros apóstolos já haviam sido martirizados. E a tradição cristã diz que ele ia de igreja em igreja pregando o mesmo sermão: amai-vos uns aos outros. Até que alguém teria interpelado João um dia e dito: João, você tem tanto a dizer, quando é que você vai pregar outro sermão? E ele teria dito: quando vocês começarem a viver esse primeiro. No Novo Testamento existe um negócio chamado imperativos de mutualidade. Eu poderia ler todos, mas não ia dar tempo. Então vou ler alguns, que não são poucos, mas alguns, para que você tenha ideia do que a gente está falando aqui no contexto comunitário do amor. Por exemplo, Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ainda Romanos 12:10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:16, tendo o mesmo sentimento um para com os outros. Romanos 13:8, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E agora eu não vou mais usar a referência, porque é muita coisa para que você entenda do que a gente está falando. Não julguemos uns aos outros, seguimos as coisas de paz e também a edificação uns para com os outros. O Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros. Acolhei-vos uns aos outros, exortem uns aos outros, sejam servos uns dos outros, levem as cargas pesadas uns dos outros, deem suporte uns aos outros, fale a verdade uns para os outros, sede benignos e compassivos uns com os outros, perdoem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, considere cada um os outros superiores a si, viver em paz uns com os outros, exortai mutualmente uns aos outros, não se queixeis uns com os outros e confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros. Você entende a seriedade disso? O que essas orientações estão nos trazendo é que há uma medida significativa pela qual será impossível viver o Evangelho se isso não for vivido num contexto do relacionamento entre os irmãos. Então, cada vez que nós nos sentimos tentados a nos isolarmos, cada vez que nós pensarmos que ninguém me compreende, cada vez que nós pensarmos que nós fomos enganados, traídos, incompreendidos, bem-vindo ao clube. Jesus foi o primeiro de todos eles, e ainda assim ele morreu na cruz por nós. Como é que deve ser esse amor? Esse amor, Pedro diz, deve ser sincero. E deve ser de coração. Deve ser um amor não fingido, sincero. Essa ideia que alguns traduzem como sem cera, sem remendo. Como uma estátua que era belamente feita, mas pelo perigo da erosão e do tempo você ia e colocava uma cera, já não é original. Não é esse tipo de amor que está sendo falado. E de coração não é um amor que está fundamentado meramente no sentimentalismo. É desse jeito que a gente deve amar. Tudo isso porque, versículo 23, pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Ou seja, exatamente por aquilo que nós vimos no segundo sermão dessa série. Porque nós fomos regenerados, gerados de novo. Nova natureza. Nós nascemos de novo. Nós recebemos uma outra semente, uma outra natureza que gera outra mentalidade, nova consciência e, portanto, novas atitudes.
para com os nossos irmãos, inclusive, não apenas para com Deus. Isso me lembra o texto do apóstolo Paulo, capítulo 12 de Romanos, da sua carta aos Romanos, onde ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, não vos amoldeis ou não vos conformeis ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o culto racional de vocês, ele vai dizer. Ou seja, existe uma mudança de paradigma e de mentalidade, que agora a minha relação com Deus altera profundamente a minha relação com os meus irmãos. Por causa dessa nova natureza recebida em Deus, nós somos capazes de amar. Repito, não que seja fácil, mas agora em Jesus é possível. Diego, mas tem gente que eu não quero amar. Bom, talvez você deveria se questionar se você de fato nasceu de novo. Eu não estou dizendo que você tem que gostar de todo mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser íntimo de todo mundo. Mas no Evangelho nós não temos desculpas, porque Jesus no Sermão do Monte nos orienta a amar, inclusive, não apenas nosso irmão, não apenas nosso próximo, mas quem? Os nossos inimigos. E sabe qual é o milagre que pode acontecer quando você considera uma pessoa inimiga, ou essa pessoa te considera seu próprio inimigo? Quando você ora, quem sabe seu coração vai ser convertido a essa pessoa. E aquele que era inimigo passa a ser próximo, aquele que é próximo passa a ser amigo, irmão. Quantas vezes você já se fechou para os relacionamentos a partir de um estereótipo equivocado, onde você pensou que aquela pessoa era uma coisa e depois você viu que era completamente diferente? E quem sabe isso aconteceu por um milagre de Deus, se você se colocou a orar por aquela pessoa. Alguns amigos meus, pastores e teólogos, diriam: tem um tipo de oração que também é oração imprecatória. O que é oração imprecatória se você não está habituado? É a oração dos salmos, que é mais ou menos assim: Senhor, mata meus inimigos. É um tipo de oração, mas não é esse tipo de oração que eu estou te encorajando a fazer. Oração quando o salmista diz: quebra o dente deles, Senhor. Acaba com a raça deles. Extermina os seus descendentes da face da terra. Não, é a oração do Novo Testamento. Senhor, eu sei que não é fácil, mas me ajuda. Eu disse que eu tinha duas grandes afirmações. A segunda é essa: agora que a palavra veio até vocês, vocês podem amar uns aos outros. Onde é que eu vejo isso? Versículos 23 até o fim, 25. Ele diz: por meio da palavra de Deus vive permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Você percebeu que o versículo 24 na sua Bíblia está entre aspas? Porque isso é uma citação direta de Isaías 40, versículos 6 a 8. Literalmente o que Pedro está fazendo é pegar esse texto e ressignificá-lo. E aí quando você olha esse texto, você fala: opa, não é um texto qualquer. De todos os textos que Pedro poderia ter pensado do Antigo Testamento, ele faz uso de um texto profético. O que é um texto profético no Antigo Testamento? É uma mensagem para aquele povo e para aquela época, com implicações para outros povos no futuro, em outras épocas, ou verdades atemporais para o povo de Deus. Porque quando eu leio Isaías 40, 1 a 5, ou seja, versículos antes desses 6 a 8 que ele citou, olha o que o texto diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Você já ouviu alguém citando esse texto em um outro texto do Novo Testamento? Já ouviu essa expressão: no deserto preparem o caminho para o Senhor? Já ouviu essa expressão: uma voz que clama no deserto? Quem usa essa expressão é João Batista. No início dos evangelhos, João Batista é aquele que, ao ser questionado sobre sua própria identidade, quem é esse cara?
Quem é esse cara que fala com tamanha autoridade, que habita no deserto da Judéia, que usa roupas estranhas, que se alimenta de modo distinto e que batiza as pessoas e diz: arrependei-vos, raça de víbora, é chegado o tempo? Será que você é o Messias? Será que você é uma espécie de Elias dos últimos tempos? E o que João Batista diz? Não, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que anuncia aquele que vem. Eu sou a voz que prepara o caminho para a vinda do Messias. Eu não sou o noivo, ele vai dizer em um outro momento. Eu sou só o amigo do noivo. Eu sou aquele que grita nas ruas e diz: ele está chegando. Tanto que é João Batista que tem o privilégio maior de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que apenas os profetas poderiam vislumbrar pelos olhos da fé, João Batista viu materializado diante de si, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o próprio João Batista, constrangido pelo pedido de Jesus, o batiza. Como assim você me pede para eu te batizar? Eu deveria... Como assim você me pede para eu te batizar? Eu deveria ser batizado por ti, afinal não sou digno sequer de desamarrar suas sandálias. E Jesus fala: deixa assim para que se cumpra a profecia. E ele batiza Jesus Cristo. Eu me pergunto, por que será que Pedro está usando esse texto? Eu tenho um palpite. O meu palpite é que, em última instância, essa palavra que veio até nós e se cumpriu, nos permitindo amar, é o próprio Cristo. Porque sim, é a verdade da palavra de Deus, mas de novo citando João, capítulo 1, versículo 1, quase como um paralelo de Gênesis 1:1, que fala do princípio. João, ele diz o seguinte: no princípio era a palavra. No princípio era o verbo. No princípio era, a expressão grega, o logos, a informação, a sabedoria. O logos, que para os gregos era essa realidade etérea, imaterial, que governava o cosmos, a natureza e a humanidade. O logos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que João escandaliza seus leitores, sobretudo aqueles da escola grega de pensamento, quando em João 1, versículo 14 diz: mas o Logos se tornou sarx. O que ele está dizendo? O verbo se tornou carne. A palavra se tornou carne. Ele habitou, ele veio, ele encarnou e habitou entre nós. A expressão é: ele tabernaculou, ele montou tenda, ele montou acampamento. Para quê? Para que nele víssemos a sua glória, a glória como de um unigênito. Perceba, não é apenas a nossa obediência à palavra de Deus pelo nosso mérito e força que vai nos fazer amar como Jesus nos amou. É apenas quando Cristo, pelo seu Espírito Santo, passa a habitar em mim e você, que efetivamente a gente pode amar como Ele nos amou. Que palavra é essa que veio até nós, que ganhou corporeidade, que habitou em nosso meio? Que palavra é essa que fez com que esse Deus fosse também chamado de Emanuel, que é Deus conosco? É Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, no fundo nós sabemos que nós não somos capazes de amar. Não de um jeito perfeito, não com um amor pleno, definitivamente não do jeito de Jesus, a não ser que o próprio Deus invadisse a história e quase como se ele fizesse uma troca de roupa, uma troca de pele, uma troca de natureza, e ele dissesse: eu sei que você não consegue, mas se eu passar a habitar em você, moldar você e transformar você, não terá sido você, mas terá sido eu através de você. Agora a gente pode amar. Ou seja, como eu disse no início, como tema dessa mensagem, não é amar como quem aprendeu a amar de fato. Agora o chamado de Deus para nós é amar como quem primeiramente aprendeu a ser amado. Porque se nós não estivermos aperfeiçoados no amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Aquilo que o tempo todo a gente tem a tendência de fazer: tentar merecer outros amores.
Sabe por que muitas vezes nas nossas vidas nós precisamos de reafirmação, validação, reconhecimento? Sabe por que a gente quer ser amado o tempo todo? Primeiro, claro, porque nós somos humanos, somos de carne e osso. Mas em última instância, é porque talvez e apenas talvez nós não estejamos mergulhados, imersos e aperfeiçoados no maior amor do mundo. Quando você duvidar do amor de Deus, e quando você achar que você não tem capacidade para amar o seu irmão, olha para a cruz e você vai ver um homem sangrando no madeiro, dizendo: eu te amo ao ponto de eu morrer no seu lugar. Eu te amo ao ponto de eu me envolver na sua história. Eu te amo ao ponto de eu derramar o meu espírito para habitar em você, para que, se sentindo amado, você também possa amar. Amém? Vamos ficar de pé e orar, pedindo a Deus que aperfeiçoe em nós esse amor. Afinal, a palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo, inclusive o medo de não ser amado. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela representação plena da tua graça, bondade e virtude sobre nós. Nós te agradecemos porque no centro do Evangelho existe um homem que morreu pelos seus inimigos e, nos amando, nos ensinou o que é amar. Nos amando, nos ensinou o que é o amor. Nós temos as nossas deficiências e as nossas limitações, mas o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, Deus, que o Senhor possa fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, para que no fim, cada vez menos seja visto esse velho homem e cada vez mais seja visto a natureza de Cristo. Que nós sejamos uma comunidade amorosa, que nós sejamos uma igreja que ama os de dentro, que ama os de fora, que ama o perdido. Uma igreja que ama porque primeiramente foi amada. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.